Depois de terem ganhado confiança, as crianças batiam-lhe à porta para verem os morcegos. Sentava-se na cadeira, respirava fundo. Era hora de as mães dos morceguinhos os ensinarem a voar. Os pequenotes rondavam o vazio entre o grande choupo branco e o pinheiro do outro lado do muro. Voavam em elipses perfeitas, tangentes às sebes, desaparecendo dentro das árvores. As copas estavam estáticas a ponto de ser possível dar conta do tumulto das folhas quando corria uma brisa, um restolhar gracioso. Num ponto da copa do choupo, as folhas remexiam, mas não se distinguia nada. Vindo da base do tronco, o sopro do vento galgava copa acima como um frio na espinha, comunicando-se aos ramos e às folhas. Alerta, o coração dos meninos acelerava como se estivessem para ser atacados. E logo voltavam os morceguinhos desenhando uma elipse no ar, rente ao alecrim. Celestino agarrava a mão direita, tentando que não tremesse, e esforçava-se por não recolher ao interior da casa. Parecia-lhe que os morcegos se encaminhavam para o seu olho. Imaginava-os arrancarem-no das órbitas, mas não se apercebiam da sua presença. A proximidade da noite parecia tê-los enlouquecido. Não buscavam açoitar-se no escuro, mas era como se dessem uma última volta no carrossel antes de se despenharem contra a morte. O capitão sabia que não procuravam a luz da sua candeia, mas o seu coração pulsava como o de um dos pardais assustados que por ali havia. Luzia tinha medo de que lhe pousassem no ombro, cravando os dentes na sua carne. A maresia, subindo a colina vinda da praia, chegava à vila em lufadas úmidas. A sós com o crepúsculo, os braços do capitão e dos meninos faziam-se azuis. Os morcegos juvenis batiam asas como folhas de papel queimado esvoaçando sobre brasas. A escuridão cobria as árvores. As folhas enegreciam e ganhavam alma, à medida que o vento aumentava e a temperatura baixava. O escuro emanava do vazio como do fundo de um poço, de um início de mundo. A escuridão fresca atingia a plateia como o início de uma história da vanglória. O conto dos primeiros lenhadores e dos primeiros venenos, das primeiras armadilhas, dos primeiros caçadores, dos primeiros piratas. Pelas 8 da noite, as mães morcego davam por terminada a lição de voo. Em menos de nada, o sol punha-se e o vento abrandava. Apenas uma coruja piava. As crianças voltavam a casa, e quando nada se passava a não ser um ou outro bando de foliões. E Celestino recolhia, aquecia o caldo, lavava a cara e fumava a noite fora. A menina holandesa apareceu uma primeira vez naqueles anos. Celestino tinha ceado, tirado a pala do olho e sentara-se à lareira a ver as brasas. Primeiro apareceu o pescoço, depois acenderam-se na mesma chama os cabelos de fogo. Esteve para deitar ao lume a xícara do chá, mas não o fez. As chamas subiram e o cabelo da holandesa dançou. Das orelhas saíram 2 mãos que abriram e depois diminuíram até se misturarem nas mechas luminosas, de novo inflamadas e enfim mortiças. O estalar da lenha no silêncio da cozinha trouxe-lhe à ideia a melodia que lhe ouvira quando estava febril. Por instantes, sentiu um apelo por tocar as labaredas com as pontas dos dedos e afagar a cara da criança. Os seus pulsos ainda se recordavam do toque da venda com que lhe tapara os olhos. Vieram-lhe à ideia as cantigas que lhe ouvira na selva. Mas que eram agora? Apeteciam-lhe as cantigas e não a menina, cujo choro nos mangais o enfastiava. Então, aqui há uma descrição no final desse capítulo de uma alucinação novamente dele, ou enfim, uma imaginação, se preferirem,
que é quando ele começa a enxergar a menina holandesa que lá no passado, na sua vida de pirata e tal, ele, digamos assim, amarrou e deixou para morrer numa floresta, enfim, vendou os olhos e tal. Então, é dito que, pronto, ele passa um fim de tarde com as crianças ali da vila, que vão no quintal dele porque querem ver os morcegos, e aí ele tá ali se segurando para as mãos não tremerem, então mostra, pronto, que ele já tá bem idoso, que ele já tá um pouco senil, talvez com um pouco de Parkinson, alguma coisa assim, e ele tá ali com as crianças, e na verdade ele sente até vontade de entrar, de se deitar e tal, mas ele fica mais um tempo, ele se segura pronto, porque tá ali fazendo companhia para as crianças, e as crianças estão ali adorando aquele show, aquelas piruetas todas, tem toda uma descrição, inclusive muito bonita, muito bem escrita, desses morcegos, aprendendo a voar e etc, e o fim da tarde, o começo da noite, etc. Então, tem uma descrição bem bonita sobre isso, e depois ele vai para casa, as crianças vão embora, ele vai para casa, janta, né, ceia, e depois tira a sua venda, né, a sua pala de pirata, então ele tira a venda de um dos olhos, e acende a lareira, e fica ali tomando um chá, e vendo o lume, vendo a fogueira brilhar. O lume é nada mais nada menos do que o fogão aceso, né? A lareira acesa. É a luz dessa lareira. Então, ele fica ali e começa naquele momento a enxergar aquela criança que ele deixou no passado presa para morrer, né, digamos assim, numa floresta. Ele começa a enxergar nessas labaredas, né, nesse fogo. Então, as chamas começam a virar os cabelos dela, né, os cabelos de fogo, depois os braços, enfim, aí os braços aumentam, diminuem e tal. É esse movimento do fogo, né? Imaginem aí as labaredas do fogo e tal, é esse movimento. Então, ele chega até a cogitar jogar a xícara do chá no lume, claro, porque ele se assusta com aquilo, né? Meu Deus, essa criança está revivendo aqui na minha frente. Mas ele não faz isso. E depois chega um ponto que, enfim, essa imagem desaparece, né? A imagem cresce e tal, diminui, etc. E depois desaparece, ou seja, ficam de novo inflamadas, mortiças. Ou seja, viram fogo de fato e essa imagem morre, né? Fica mortícia essa imagem dela. E ao comentário aqui do texto, né? Enfim, a descrição do texto, que ou seja, ele nem sente nenhum remorso, nem nada, pelo contrário, o choro da criança era algo que o enfastiava, né? Então, a memória, o que ele gostaria era ver se ele conseguia tocar no rosto dela, né? Ver, quase como assim, para ver se isso é real, né? Se ela era real, alguma coisa nesse sentido. Mas ele conseguia se recordar até do tecido, do toque da venda que ele usou para tapar os olhos dela, e também consegue lembrar do quanto choro nos mangás, né? Ou seja, o choro ali enfim, numa plantação de mangas, né? De pés de manga, o enfastiava, ou seja, português assim, raiz, enchia o saco. Tipo assim, nossa, detestava aquela criança, enchia o saco. Tipo isso. Então, a gente vai vendo o Celestino ter cada vez mais alucinações, misturas do seu presente com o seu passado. Esse tipo de coisa vai acontecendo agora nesse momento derradeiro da vida dele, digamos assim, né? No fim da vida. E é isso, até já no próximo episódio.